Oi, gente. Então, antes de nós entrarmos nessa leitura do Novo Testamento, gostaria de trazer aqui um pouco da introdução do Evangelho segundo Mateus. Nós sabemos que são 4 evangelhos, 3 considerados sinóticos, que são Mateus, Lucas e Marcos. Né? Sinóticos quer dizer que eles vêm sob a mesma perspectiva, que ele tem o mesmo ponto de vista, só que eles atendem públicos diferentes, de convencimento, vamos dizer assim, de que Jesus Cristo é o Messias, né? Que falam da vida de Jesus, que falam do ministério de Jesus, dos milagres, enfim. Mas a gente começa pelo Evangelho segundo Mateus. Em Mateus, a Bíblia fala que ele era um publicano, ou um cobrador de impostos, o nome dele Levi, também é conhecido como Levi, e o cobrador de impostos, eles eram muito mal vistos pelo povo de Israel, né? Primeiro que essa época o mundo estava sob o governo de Roma, então eles eram considerados, primeiro, traidores porque eles se associavam a Roma. O Império Romano ele foi realmente muito, muito forte, muito extenso. Você vê que tem assim, a dimensão desde lá de Roma e tudo mais, passa aqui por Genebra, parte da França, vai alcançar quase que lá as portas ali da Espanha. Então foi um império que se estendeu muito, foi muito forte. E forte assim pelo armamento, pelo seu exército, mas lembra que Daniel fala aquela parte que tinha os pés de barro e de ferro, né? Porque era de uma podridão que era a parte moral, ética, era muito fraca, era muito corrompida Roma. E então os judeus não gostavam porque se associavam a Roma, para eles tinham um sonho de se rebelar, que o Messias estabeleceria um governo, achavam que ele ia ser rei e retomar o reino de Israel, como eles já tiveram no passado. E porque o cobrador de impostos era um corrupto dos corruptos, né? Eles acharcavam realmente o povo. O cobrador ele era nomeado por Roma para colher esses impostos. Esse publicano, por sua vez, ele, ele subempregava, vamos dizer assim, outros cobradores para ele. Então, esses cobradores, ele ganhava ainda, além do que Mateus passasse imposto para eles, eles ainda ganhavam em cima. Então, era um meio que sufocava realmente o povo com tanto imposto. Então, duplamente eles eram odiados pelo povo. E é esse homem que Deus chama para ser seu discípulo. E Mateus ele tem um objetivo. Ele escreve o Evangelho para convencer os judeus que Jesus ele é o Messias que foi anunciado durante todo o Antigo Testamento. Já no primeiro capítulo você vê que ele já vai citar ali o profeta Isaías, né, que fala da Virgem. É o evangelista que mais cita o Antigo Testamento. Por quê? Porque quem é que tinha a palavra? E Deus deu a palavra a quem? Ao povo judeu. Então você vai ver muito, de acordo no decorrer da leitura, você vai ver muito de acordo com o que foi dito, o que foi escrito, no ouviste o que foi dito. Então você vai ver muitas essas expressões, porque quem de fato tinha essa palavra, que sabia de todas as profecias, era o povo de judeu. E ele já começa com a sacada muito grande, que ele traz ali a genealogia paterna de Jesus. Então ele começa ligando fortemente, Jesus a quem? Abraão. Abraão, pai da fé. Então ele linka também a Davi, o principal rei de Israel, e ele traz ali uma novidade, que ele inclui mulheres na genealogia, que isso não era normal. Então ele inclui Tamar, ele inclui Raabe, que era uma prostituta, e ele inclui Ruth, que era uma estrangeira. Raabe é aquela que está lá em Josué 2, que ela escondeu os espias, né, quando Moisés mandou para saber a terra se era boa, e Ruth, uma estrangeira. E quando o povo saiu do Egito, Deus deu uma ordem expressa a Moisés que o povo não se misturasse com os estrangeiros, que não casasse, não que Deus fizesse separação, não que Deus não amasse o povo, mas ele sabia que as nações estrangeiras eram nações pagãs. Então, se eles se unissem em casamento com eles, certamente eles passariam a adorar o Deus deles. Então, Deus preservou esse povo de uma tal maneira, deu as festas durante todo o ano para que eles pudessem estar ali sempre muito ocupados em cultuar o Senhor, deu assim uma alimentação diferenciada, proibindo certos alimentos, para quê? Para que ele não tivesse, se você vai numa casa do vizinho, você vai comer o que ele serve. Então, ele deu proibição, não vai comer isso, não vai comer aquilo, justamente para que eles não tivessem comunhão, porque a gente sabe que as más conversações ela corrompem os bons costumes. Então ele sabia, Deus sabia que
Deus queria preservar esse povo até a vinda do seu Messias. E fecha o Antigo Testamento com o profeta Malaquias, porque ao longo de toda a Bíblia você vai ver que Deus sempre levantou um profeta. O povo estava em pecado, então Deus levantava um profeta para fazer advertência, então era pecado, juízo e arrependimento. Essa era a intenção de Deus levantar o profeta, era de trazer o povo consciência que eles estavam pecando contra Deus e o arrependimento. E assim foi esse ciclo, foram vários profetas, foram Jeremias, foi Daniel, foi Ezequiel, foi Obadias, Osés, enfim, vários profetas. Só que quando chegou em Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento, Deus se calou, não falou mais nada, não levantou mais nenhum profeta. E fecha esse Antigo Testamento, o mundo sendo governado pelo Império Persa. E abre o Novo Testamento já sob o governo dos romanos. É quando Deus rompe esse silêncio profético e você vê ali realmente João Batista com características de profeta mesmo, que chega, não tem compromisso em agradar o povo, né? Mas ele tem um compromisso de entregar a, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. É por isso que o profeta na sua época ele é muito incompreendido. Depois que passa, a gente vê as profecias, mas as pessoas não aceitavam, porque de certa forma era uma palavra dura. Então, quando os saduceus, né, que eram os religiosos judeus, os fariseus, estavam vendo que o povo estava indo até João Batista e João Batista fazia o batismo do arrependimento, as pessoas estavam entendendo aquela palavra do Senhor, e ele começa a dar uma bronca e fala: raça de víboras, quem vos persuadiu a se vingar da ira vindoura? Aí não pensa porque vocês são filhos de Abraão, que vocês vão se livrar, porque até se Deus quiser, ele pode fazer suscitar filhos de Abraão dessas pedras. Então ele trazia assim de uma maneira muito até agressiva, porque, como a Bíblia diz, que ele vinha preparando o caminho para o Messias. E é quando a gente sabe no desenrolar da história que a gente vai ver e toda a história de Jesus, o seu ministério, vai se batizar com João Batista. Enfim, a intenção é essa. Mateus escreve aos judeus mostrando que Jesus é aquele Messias que foi prometido no Antigo Testamento. Ao mesmo tempo que ele escreve para os judeus, ele não é exclusivo, ele mostra, até mesmo pela minha genealogia, ele mostra que a salvação agora ela é universal, ela é acessível a todos. Não tem, por mais que ele cite coisas extremamente dos ritos judaicos, ele faz questão de mostrar, através das mulheres, inclusive, da prostituta e da estrangeira, que a salvação agora é acessível a todos. E que esse estudo seja uma bênção na nossa vida, nós possamos entender a mensagem do Senhor, que a gente deve ler a Bíblia, eu aprendi que a gente deve ler a Bíblia perguntando os questionamentos, questionando sempre, sempre. A cada situação a gente deve questionar. E eu espero de coração que seja uma leitura reveladora para cada um de nós. E que, se Deus nos permite conhecer a sua palavra, só tem um intuito, não é somente por conhecimento, mas que essa palavra venha nos lavar e venha nos transformar para a glória de Deus.